Boa tarde a todos e todas. Os desencarnados já responderam. Podem responder os encarnados agora. Boa tarde a todos e todas, aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão pelas redes sociais, como eu, os que estão tentando sobreviver depois do almoço, porque bate uma depressão. Não é no domingo, depois do almoço, mas é uma alegria a gente poder estar aqui participando desse evento, que torcemos para que se torne um evento tradicional no meio espírita, já que nós carecemos de atividades como essa, que valorizem a literatura, que propaguem a divulgação de uma mensagem da qual o mundo está muito carente. Mensagens que possam nos consolar, nos orientar, nos acolher. E é isso que a gente veio buscar aqui essa tarde. Em 2018, quando eu lancei esse livro Inimigo Íntimo, eu não imaginava que ele tivesse uma repercussão tão positiva como vem tendo hoje, né? Porque esse aqui é o segundo projeto gráfico dessa obra. Em todos os lugares que eu faço palestra, esse é um dos meus livros que mais vende. E eu uso sempre como chamariz para esse livro uma frase que está contida aqui nessa literatura. E a frase é a seguinte: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Pois é, o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas a fuga que nós todos estamos empreendendo nos dias de hoje não é fugir da casa que tenha as paredes de alvenaria. É a fuga do nosso próprio interior. De manhã eu participei de uma atividade com jovens. Aparecido, eu posso andar para lá e para cá? Alô, Aparecido, terra chamando. Aparecido. Olá, Aparecido. Eu posso andar para lá e para cá? Posso andar? Ah. Não, eu não canso. É que às vezes o pessoal diz, fique parado, não saia desse quadradinho. Quadrados não são muito do meu feitio, eu não gosto muito, mas vamos lá. Então, de manhã eu fiz uma atividade com jovens e tinham alguns adultos e jovens há mais tempo como eu. E ali, dentro dos momentos em que todos manifestaram aquilo que lhes ia na alma, as angústias que experimentavam, as colocações eram as mesmas, muito interessante isso. As angústias eram as mesmas dos adultos com a dos adolescentes. E eu fiquei prestando atenção, eu trabalho como psicanalista, e a maior parte dos meus pacientes são adolescentes, não é? Talvez por causa da literatura que eu produzo voltado para esse público. E todos ficam se perguntando como é que eu lido com a ansiedade, como é que eu consigo administrar essa inquietação que vai na minha alma, esse sentimento que por vezes me asfixia. Ouvindo essa narrativa já há alguns anos, eu decidi escrever esse livro fazendo uma analogia com o processo de afogamento. Quando uma pessoa não sabe nadar, que ela cai na água, evidentemente ela começa a se debater e a água vai entrar pelo nariz, pela boca, ela vai se asfixiar e vai morrer. E eu comecei a pensar nos processos de asfixia que as pessoas sentem, mas da asfixia interior que se dá por dentro do ser humano. A ansiedade, o medo, o pânico. Então eu fiz uma analogia para escrever o livro. Eu trato, na primeira parte, dos sentimentos que nos asfixiam, que acabam nos afogando, né? As pessoas acabam experimentando um medo, querem fugir, mas fugir para onde? Correr para onde se o processo de desconforto emocional se dá por dentro? Para onde que eu fujo? E a gente começa a mergulhar, a estudar o que se passa na intimidade do ser humano, e a gente vai vendo que realmente manifesta-se essa rebeldia. A pessoa mora sozinha e foge de casa. Eu estou falando em tom de brincadeira, mas isso é comum, viu, gente? É comum. Todas as pessoas
que vivem insistentemente dizendo sim para o mundo e não para si mesmas, vão adoecer em algum momento. Em todos os processos em que você se nega como ser humano, em que você não aceita quem você é, ou que você passa muito tempo querendo agradar os outros para receber uma raspa de afeto ou uma migalha de afeto, se autoanulando, cometendo uma violência consigo mesmo, o diagnóstico é mais do que assertivo, você vai ficar doente. É muito interessante. Veja, nós estamos vivendo um tempo de muita tecnologia, não é verdade? Por favor, não vão para o nosso lar agora, fiquem aqui comigo, tá certo? Não adormeçam. O homem hoje, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma filha que mora em Berlim, na Alemanha. E todos os domingos, faz 5 anos que eu não agarro a minha filha, que eu não pego nela. E todos os domingos ela me liga ou eu ligo para ela. Então, a tecnologia é abençoada, porque a gente se vê, se fala, troca juras de amor, não consegue se tocar, mas ameniza um pouco a saudade. E é maravilhoso isso, a tecnologia que nos abençoa. Hoje o homem já ensaia os primeiros saltos para a estratosfera a fim de realizar um grande sonho, que é colonizar a Lua para, a partir da Lua, saltar para outros planetas. O que a gente ouvia de ficção antigamente, que nós iríamos falar com as pessoas por um aparelho e ver as pessoas, hoje é verdade. Nós já estamos ficcionando acerca da colonização de outros planetas. E é verdade também. O homem também é capaz de mergulhar nas regiões abissais dos oceanos e sondar o que se passa na intimidade dos mares. Veja que fantástico isso. Da mesma forma, esse mesmo homem é capaz de mergulhar num mundo e num universo microscópico e descobrir a cura para uma pandemia em apenas 1 ano e meio, 2 anos. Mas esse mesmo homem que salta para a estratosfera, que mergulha nas regiões abissais e que vai no universo do microscópico, tem dificuldade de estar sentado com o filho do lado no sofá e dizer para ele que ama ele. Nós saltamos para outros planetas, mas não conseguimos olhar para as pessoas e dizer para elas: eu te amo, você é muito importante para mim. Essa é a raiz da dor humana e do adoecimento. A nossa incapacidade de amar e a nossa alta capacidade de empreender fugas de nós mesmos, das realidades que por vezes aguilhoam o nosso coração, a nossa alma, e a gente não consegue administrar toda a sorte de dor e angústias que acabam nos visitando. Como eu dizia, no Inimigo Íntimo, na primeira parte do livro, eu trato dos sentimentos que nos asfixiam. Na segunda parte, você vai morrer afogado emocionalmente, na primeira parte, por sentimentos que você não consegue administrar. E na segunda parte, eu jogo as boias salva-vida, que são os sentimentos que nós podemos elaborar, desenvolver, se esforçar para empreender, para podermos nos salvar desse verdadeiro tsunami de angústias que a humanidade vive hoje. Quando eu atendo um paciente, os pacientes chegam a mim ávidos, acreditando que eu irei curá-los. E eu já aviso de antemão, eu não curo ninguém. Eu vou ajudar você a se apropriar da sua angústia. E uma vez conhecendo a sua angústia e a sua dor, eu vou te ajudar a gerir a sua angústia e a sua dor. Porque é o que ocorre com a maioria, as pessoas não conseguem lidar com a dor e lidar com a frustração. Eu vou empreender uma rota de fuga pela vida virtual, eu vou empreender uma rota de fuga pela alimentação desmedida, eu vou empreender uma rota de fuga pelo consumo. Ainda 15 dias atrás, uma senhora me procurou, uma mulher muito bonita, jovem, 44 anos, e muito obesa ela estava. E ela começou a me falar sobre a vida dela.
Então, ela está casada há 21 anos com uma pessoa que é usuária de drogas, um homem muito carismático, muito charmoso, e ela não consegue largar dele. Mulherengo, tem outras companheiras, e ela não consegue largar dele. Então, é claro que um drama como esse, é interessante, a gente fala assim, comigo não, eu já dava logo um chute. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe. Tem um ditado popular que diz assim, coração dos outros é terra que ninguém pisa. E além do coração dos outros ser terra que ninguém pisa, toda a história que a gente vive, ela não começou apenas nessa existência atual. Assim como os nossos traumas, os nossos dramas e os inimigos íntimos que nós carregamos, esses monstrinhos que nos atormentam, que nós damos rações para eles diariamente. E nós poderíamos elencar aqui uma sorte de situações em que as pessoas sofrem, e é interessante, e você fala assim, mas não, será possível que ela não está vendo? Mas existem outras raízes, e a raiz pode estar na história com o próprio pai, pode estar na história de uma frustração, pode estar na história incrível de você ter uma pessoa que te rejeita o tempo inteiro e você continua andando atrás dessa pessoa pedindo atenção. Será que é uma história de amor ou é uma história de escravidão? Será que é uma história de amor ou é uma história de servidão? Vocês devem conhecer alguém que passe por situações como essa. Senão, nós mesmos, em alguma instância, já não experimentamos uma situação clara, flagrosa, em que nós estamos sendo manipulados emocionalmente, estamos adoecendo, e o inimigo íntimo vai ganhando cada vez mais força dentro de nós, né? Por isso que, talvez não, certamente, muito do que eu vou dizer e vou comentar aqui, já estou comentando, os senhores e as senhoras, de alguma forma, já tenham escutado através de alguém. Mas eu quero citar uma frase psicanalítica, que eu citei de manhã também no encontro, e que eu gostaria que vocês levassem para a vossa vida. Essa frase diz o seguinte, é possível que muita gente aqui conheça. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Em tudo aquilo que você exagera, tem algo que está faltando dentro da gente. Dentro do nosso coração, dentro do nosso psiquismo, algo que a gente não consegue elaborar. Então é evidente que na minha dificuldade de manifestar afeto, hoje, pode residir uma criança que não recebeu afeto. Pode existir em você um personagem que ainda se encontra escondidinho, sentadinho na estrada da tua trajetória humana, que está lá chorando, pedindo afeto, sangrando. E esse sangramento reverbera em quem nós somos hoje. A gente vai manifestar nas nossas relações aquela criança que está lá atrás, mas a gente não identifica. Nós não identificamos que a gente manifesta toda a estrutura psicológica desenvolvida a partir do processo educativo que se iniciou na infância. E a coisa é tão séria, Freud fala para nós acerca de 5 fases do desenvolvimento psicossexual da criança. Quando a gente fala psicossexual, por favor, não fique pensando em cópula, não é? A questão da sexualidade não se restringe apenas à genitália. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente manifesta o nosso desejo através do lado emocional. Por exemplo, a criança, na sua primeira fase de desenvolvimento psicossexual, qual é a zona erógena da criança? A boca. Ela quer conhecer o mundo pela boca. Porque é pela boca que ela tem prazer. Que prazer que a criança tem pela boca? Da amamentação. Da calma que o seio da mãe
transmite para a criança. Isso é um tipo de gozo. Então, é evidente que cada um de nós, isso é tão sério, minha gente, eu posso falar aqui nos dois aspectos. Nós somos espíritos imortais tendo uma experiência humana. Não dá para pensar em ser humano só no lado emocional, psicológico. Tem o lado espiritual também. E esses dois lados não têm uma linha demarcatória. Eles acabam se cruzando em algum momento. É interessante isso. As pessoas, quando me procuram, algumas receosamente me perguntam: você vai falar também de espírito para mim? De mediunidade? Eu só falo sobre esses assuntos se o paciente demandar isso, porque até então ela está me contratando como um psicanalista. Mas se a pessoa, porque a maioria já me conhece, né? Então vem por esse viés. É claro que se eu perceber algo dentro do contexto psicanalítico, alguma circunstância traumática que a pessoa manifesta, eu acabo tocando nesse assunto. Então é evidente, no nosso desenvolvimento, desde a nossa infância até agora, eu estou com 64 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho. Eu estou com 64 anos, não achei graça, minha gente. Não sei se isso é bullying, eu já vou ficar traumatizado aqui. É bullying, falta... Hein, Ari? Não sei se é bullying, falta de respeito, mas deixa para lá, vai. Depois a gente discute isso. Em cada fase da nossa vida, cada um de nós manifesta à sua maneira, dentro de uma instância, os traumas que lhe caracterizam a formação. Então eu digo assim para as pessoas, quando elas me pedem para fazer sessão comigo, eu digo, eu vou ficar com uma peneirinha aqui, invisível, vou ficar com uma peneira, e vou peneirar tudo que você vai falar para mim. E depois eu vou te mostrar o que tu falou. E é interessante, quando eu falo para as pessoas, olha o que você disse, mas eu falei isso? Falou. Existe um psicanalista muito famoso chamado Jacques Lacan, francês, que ele dizia que o inconsciente se manifesta na linguística. E essa é uma grande verdade. Isso eu experimento no cotidiano, na experiência. Como é que foi sua relação com seu pai e com a minha mãe? Minha relação com meu pai e com a minha mãe? Uma relação maravilhosa. Meus pais eram maravilhosos. Todo mundo diz que os pais eram maravilhosos. Meus pais eram maravilhosos. Aí continua conversando. Meia hora depois, meu pai era um castrador. Não me deixava fazer nada. Se dirigia a mim gritando, me adjetivava, me comparava. Mas ele não era maravilhoso? Então veja que a gente acaba, de uma forma ou de outra, revelando aquilo que se passa no nosso coração. Esse inimigo que nos incomoda, que ele fica escondidinho dentro da gente, ele se manifesta em determinado momento para revelar quem somos, o que sofremos e aquilo que está nos asfixiando. Aquele sentimento que me escraviza já há muito tempo, do qual, sozinho, na maioria das vezes, eu não consigo escapar. E isso é muito sério, porque a maioria das pessoas está absolutamente perdida, porque fica o tempo todo dizendo sim para o mundo e não para si. E quando você faz isso, você se violenta. Você se afasta da sua essência. Para manter meu casamento, eu vou ficar aqui. Eu estou dentro de um quadradinho, eu não quero sair. Eu tenho medo de sair, experimentar uma dor diferente. A gente quer ficar até com a mesma dor. E valoriza isso. Não é que ninguém vá ser absolutamente feliz, porque ninguém é feliz totalmente. A arte da vida na Terra é compreender que um dia vai estar bom, no outro não vai estar. E eu vou continuar fazendo o meu melhor assim mesmo. E enquanto eu olho para mim pela perspectiva alheia, ou seja, enquanto eu utilizo a... É hora do recreio já? É que tinha gente, eu percebi que tinha gente no portão de nosso lar, mas eu não falei nada. A vidência abriu, eu vi que tinha gente do lado do nosso lar. Então, enquanto a gente se vê pela perspectiva dos outros, é uma escolha muito cruel. Olhar para si mesmo, eis o desafio. Aceitar-se como é, eis o desafio. Ter sentimentos de compaixão para consigo mesmo.
Aceitar que eu não consigo tudo. Eu não consigo tudo. Mas eu vivo empreendendo no contexto da falsa ilusão de que eu não posso errar. Eu não posso mostrar. A minha filha, eu tenho uma filha, todos sabem da minha história, né? Todos sabem da minha filha trans, não sabem? Eu não vou contar hoje, porque o povo já deve estar cansado de ouvir eu contar essa história. Não. Não, a gente vai ficar aqui para a segunda palestra às 20 horas. Só pode entrar quem comprar o livro Inimigo Íntimo. Então, a minha filha, eu tenho uma filha trans que mora em Berlim. Essa filha, todo mundo sabe que me fez um pai melhor, um homem melhor, um psicanalista melhor, um escritor melhor. Ela fez tudo de melhor por mim. Ela me fez experimentar um sentimento ambíguo, evidentemente. Quando meu filho me disse que era filha, eu parei, olhei. Eu já tinha um histórico de acolhimento com essa comunidade, mas a minha experiência pessoal era diferente. O homem lá de cima olhou e falou: já está com muita teoria, vamos mandar uma prova prática. Quando meu filho me disse que era filha, eu perguntei para ele o que isso ia mudar na nossa relação, já que eu o amava. Eu disse a ele: onde você não for bem-vindo, eu também não serei bem-vindo. Onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Eu te amo. E deixa eu aproveitar a oportunidade para te pedir perdão. Me perdoa. Eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestra, em escola, em universidade, em centro espírita, e peço para os pais: prestem atenção nos seus filhos. Parece que eu não prestei atenção em você. Você perdoa seu pai? E com uma atitude cristã, compreensiva, psicanalítica: ô pai, não precisa me pedir perdão. Foi tão difícil para mim chegar até aqui. Esse foi o começo da minha história com a minha filha. Foi por telefone essa conversa. Eu tive para dormir aquela noite. Não porque eu tinha uma filha trans, porque eu tinha medo do que o mundo podia fazer com a minha filha. Mas eu fiquei com um sentimento ambíguo, porque eu me dei conta, eu falei: meu filho morreu. O meu filho morreu. Mas eu estava me dando conta de que eu tinha um privilégio de ser pai de 2 gêneros na mesma encarnação de um mesmo espírito. E eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia para o velório, ou eu ia para a maternidade cuidar da minha filha. E eu escolhi ir para a maternidade. No dia seguinte, quando eu acordei de manhã, eu fui dormir lá pelas 3, com medo, eu acordei, eu peguei o WhatsApp e olhei, e eu tinha que tirar o nome masculino dos meus contatos. Era como se eu fosse exumar o cadáver, ou como se eu fosse enterrar a persona masculina do meu filho. E aí, eu tinha que substituir a letra O pela letra A. Escrevi: bom dia, FILH. Faltava colocar o A. Aí eu fiquei olhando assim. Aí coloquei o A. Bom dia, filha. E apertei o Enter. Depois do almoço, boa tarde, filha. Depois, boa noite, filha. E foi assim a semana toda. Até que um mês depois eu tinha que vir para São Paulo, que eu morava no Nordeste. Nessa época, eu tinha que encontrar pela primeira vez a pessoa feminina. Um mês depois. Continuo? Então, eu vim para São Paulo, que hoje eu moro no Guarujá, né? Voltei para minha terrinha. E fiz as palestras. E chegou o dia de encontrar a minha filha e eu queria comprar um presente para ela. Não sabia o que comprar. Chegou a hora de vê-la. O Uber parou na frente do prédio. Ela morava num edifício ali perto da estação Santa Cruz, do metrô. E quando o carro parou, o Uber, eu olhei para o outro lado da rua, tinha uma floricultura.
Ah, vou comprar flores para minha filha. Atravessei a rua, fui, comprei umas flores que eu escolhi. Eu sou escritor, não tive dificuldade para escrever uma mensagem falando do amor, das juras de amor, etc, etc. Ela morava no 11º andar, peguei as flores, entrei no elevador, cada andar era uma contração de parto. Mas era um parto na alma. Na alma. Então toquei a campainha, respirei assim, né? Aí a porta se abriu. Aí surgiu uma mulher na minha frente. Aí eu olhei para o pé, para as unhas, para o calçado, olhei para a roupa e fui subindo o meu olhar. Quando ela me viu com as flores nos braços, ela despencou a chorar. Essa coisa de mulheres sensíveis, né? Eu comecei a chorar também. Muito. Essa coisa de pai. Porque pai não pode renegar um filho nunca. Eu sabia que o meu filho tinha caráter, a minha filha teria caráter. Eu sabia que o meu filho era inteligentíssimo, ele passava em todos os concursos. Era funcionário público do Tribunal Federal Eleitoral. Era chefe. Fez a transição do masculino para o feminino dentro do tribunal. Vá ter coragem assim, longe. Nós nos abraçamos, eu nunca beijei tanto a minha filha e o meu finado filho não ganhou tantos beijos como ela ganhou. Ela foi, guardou as flores, se recompôs, eu me recompus, a gente jantou e a história da minha filha Ana Carolina é uma história bonita. Mas o mais bonito eu não contei. A minha filha Ana Carolina era casada. Casada. Ela não tinha filhos. Quando meu filho surtou, quem cuidou da minha filha Ana Carolina, do meu filho, foi a esposa. Quem ajudou o meu filho a fazer a transição para o feminino foi a esposa. Quem está casada com a minha filha Ana Carolina, as duas mulheres muito bem-sucedidas, morando em Berlim há 7 anos, é a esposa. As duas estão lá. E nesses últimos dias, essa minha filha, Ana Carolina, ela tem me ligado muito. Hoje nós não nos falamos ainda. A gente sempre se fala, mas não com essa presença semanal, mais de uma vez por semana ela tem ligado. E eu falei, filha, você tem me ligado tanto? O que está acontecendo? E eu vou voltar para o nosso assunto agora. Pai, é que tu está precisando de mim. Porque ela sabe que eu estava precisando dela e estou precisando do amor dela e do afeto por causa das minhas lutas pessoais, né? Essa história da Mariana e da minha filha, o nome da minha filha é Ana Carolina, é a história que comprova os postulados espíritas, quando, eu não me lembro se é na pergunta 939, peço desculpas a vocês de não me lembrar o número correto, quando Allan Kardec trata das antipatias e antipatias terrenas, simpatias e antipatias, nessa pergunta, a resposta é um tanto longa e tem um parágrafo nessa resposta que eu considero uma verdadeira carta de alforria para as pessoas homoafetivas, da comunidade trans, da comunidade LGBTQIA+. Ali, os espíritos dizem assim, existem 2 tipos de amor ou de sentimento. O primeiro é aquele que está vinculado ao corpo e é a paixão, que tem prazo de validade para acabar. E o segundo sentimento, que é o amor, ele é real porque é o espírito que ama. Então, o amor não se dá na genitália. O amor não se restringe ao acasalamento de corpos. Nada contra isso, que é muito bom. Mas eu estou querendo dizer que o amor se revela entre a Mariana e a minha filha pela perenidade com que a gente manifesta afeto. Então, é importante a gente voltar aqui para o nosso assunto. Eu trouxe esse exemplo real que eu vivi, né? E é evidente que eu já tinha mais de 80 livros publicados no meio religioso
e eu tinha que me posicionar. E no meio religioso, por metro quadrado, é onde tem mais gente preconceituosa. E eu sabia que eu tinha um papel para cumprir. O meu papel a cumprir é dizer, ó, seguinte, eu tenho uma filha trans que é a melhor filha do mundo. Eu tenho mais duas, não que as outras duas não sejam. Mas trans é Ana Carolina. No mundo que a gente vive, eu precisava tornar a minha história pública para ajudar outros garotos e garotas trans, outros garotos gays e outras garotas lésbicas, que têm uma outra orientação, que não pode não ser igual à minha, mas são seres humanos absolutamente normais, porque a gente pensa invariavelmente em tara, em promiscuidade. Essa é a mente humana. E o amor não se revela na cama. Não é? Tem uma fala de Nietzsche que o Rubem Alves reverberou muito tempo, enquanto ele estava encarnado aqui na Terra, e ele dizia, quando você escolher alguém para se juntar, para casar, você tem que se perguntar se você vai ter prazer em conversar com aquela pessoa daqui a 30 anos. Porque é isso que fica na relação. Não é? É a experiência estética de amar pelo diálogo. Isso que é bonito. Então é evidente, eu e você que estamos aqui essa tarde, se nós valorizamos apenas as coisas que falam de perto aos nossos sentidos, nós podemos estar vivendo um processo ilusório. Já desde Platão, que ele trazia a ideia do mundo das ideias, né? O mundo das ideias que nós espíritas consideramos o mundo espiritual, o mundo das ideias e o mundo sensível. E ele dizia que o mundo sensível ele engana a gente. O mundo sensível nos engana. Isso realmente traz para nós uma reflexão profunda acerca disso. E que o mundo das ideias, esse mundo sensível é uma cópia mal tirada do mundo das ideias. Essa teoria da dualidade, o pensamento de Platão, que era discípulo de Sócrates. E depois vem Aristóteles, discípulo de Platão. Estou falando aqui com as minhas palavras, tá certo? A coisa não é bem assim, não, porque Platão dizia que nós não poderíamos nos corromper pelo mundo sensível. E Aristóteles vem e diz para nós, olha, tem que passar pelo mundo sensível para chegar no mundo das ideias. Esse passar pelo mundo sensível é educar os nossos sentimentos e procurar educar também as nossas emoções. E esse é o capítulo mais difícil. Então a gente precisa ter coragem de ser uma pessoa original. O que é ser original? É você ser quem você é, porque você tem a sua beleza. Você é você, as suas características. Você é um grande investimento de Deus na Terra. Mas a gente elege um lugar do vitimismo e de se colocar, meu marido não é bom, meu filho não é bom, meu emprego não é bom, e você está fazendo o quê com essas coisas que não são boas? Então a gente está alimentando aquele monstrinho, aquele inimigo íntimo, valorizando esses sentimentos, essas emoções que nos escravizam. Nos escravizam, é uma prisão. Tem um livro meu que se chama Algemas Emocionais, eu acho que até tem aí, eu vi um exemplar que eu autografei um hoje. No Algemas Emocionais, existe essa conotação de que nós criamos prisões mentais para viver. É aquela eleição por eu quero essa dor, vou ficar abraçado com essa dor. É a história daquele urso que se aproxima da clareira, os caçadores estão preparando uma sopa num caldeirão enorme, e aquela sopa está borbulhando, fervendo, e o urso fica atrás dos arbustos, sentindo aquele cheiro maravilhoso da sopa. E de repente os caçadores se afastam para ir para o rio, e quando o urso vê o caldeirão da sopa, ele corre e abraça o caldeirão de sopa fervendo. E quando ele abraça, ele começa a se queimar. E quanto mais ele se queima, mais ele abraça, porque ele acha que uma força em contrário quer tirar o caldeirão dele. Quando os caçadores voltam, ele está morto, esturricado, abraçado ao caldeirão. Qual é o caldeirão que você está abraçado? Vai morrer esturricado.
Para mudar, precisa ter coragem. Precisa romper os convencionalismos. Convencionalismos que são verdadeiras prisões. Existem arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são modelos. Por exemplo, quando uma mulher diz assim, eu não quero ser mãe, o que as outras mulheres fazem? Atiram pedra na mulher. Ela é obrigada a ser mãe? Porque ela tem um útero? Ei, minha gente, está valendo nota para ir para o céu? Respondam. É obrigada a ser mãe? Mas se ela disser que não quero, ou se ela disser assim, tenho filho e fala assim, olha, eu tive um filho, mas eu não gosto de ser mãe. Coitada dessa mulher. Os católicos vão dizer, vai para o inferno. Os espíritas vão dizer, é uma obsediada, vai para o umbral. Gente, que pensamento obtuso. Então, um outro arquétipo. Você pensa no seu pai, pense no seu pai. Você vai transferir para ele aquele ideal de pai que a sociedade diz para você que um pai tem que ser. Não é assim? Se ele não se enquadrar naquilo que a sociedade te apresenta como ideal de pai, ele não é um bom pai. Então, existem modelos nos quais nós queremos viver dentro dessa perspectiva. Se não for um pai assim, não é um bom pai. Se não for uma mãe assim, não é uma boa mãe. Se não for um filho assim, não é um bom filho. E a gente procura viver dentro desse manual da normose. Normose é uma doença. E o professor Hermógenes, o maior Hatha Yoga do Brasil, já desencarnado, dizia, Deus me livre de ser normal. Não é assim? Não é, gente? É exatamente assim. Então, a nossa luta, a gente passa a maior parte do tempo procurando se encaixar nos modelos que são ditados pela sociedade. Quando a gente adoece, ou quando chega na minha idade, às vezes eu paro e penso assim, Adeilson, tu já percebeu que tu tem mais passado do que futuro na Terra? Quando eu penso isso, eu penso na história que eu construí. Sabe? De escolhas boas e de escolhas não tão boas. Mas eu consigo lidar bem comigo, porque eu decidi ser aquilo que eu sou. O preço é alto para pagar. O preço é alto. Nós somos discriminados, somos apontados. Se você então rompe os seus casamentos, como eu, rompi mais de um, olha lá, para aquele obsediado lá. Mas eu parei de andar dependendo da opinião alheia. Porque só eu sei as lágrimas que eu choro. Eu aprendi a me perguntar qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. O que eu ajudei a construir para que esse edifício desabasse sobre a minha cabeça? É um processo de autoalforria, de empreender um movimento que faz muito bem para a alma, de você pensar, eu estou em minha companhia hoje. Tem sido fácil? Não, mas eu estou em minha companhia. Se eu saio e toda decisão que eu vou tomar, eu dependo de que alguém me diga, ou eu faço uma reunião condominal para perguntar para os meus vizinhos se eu devo mudar de emprego ou não, é complicado. Veja quantas prisões, quantos processos escravocratas nós criamos para nós mesmos. Tem condicionamento da educação? Tem. Mas a partir do momento que você sabe, se apropria de um trauma ou de uma ferida emocional, ou seja lá qual é a dor que você queira designar, adjetivar, dar um adjetivo, dar um nome, você pode mudar. Você pode mudar a sua história. Mas, Adeilson, é tão difícil para mim, tem dias que eu choro tanto, eu me angustio tanto, eu sofro tanto. A gente não pode esquecer que somos espíritos também, tem que recorrer ao alto, recorrer aos bons espíritos.
Faz uma oração. Pelo amor de Deus, Adeilson, eu não aguento mais orar. Eu faço prece. Parece que ninguém me ouve. Meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Eu iniciei a nossa fala comentando sobre a frase desse livro. O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. E trago um soneto de Alta de Souza para dizer da necessidade de nós voltarmos para a nossa capela interior. Fazermos o caminho de volta. Quando você vai empreender uma viagem, como a gente empreendeu para essa encarnação, houve um preparo e uma logística. Você vai reencarnar em tal cidade, em tal país, com tal grupo de espíritos. Você deve levar para essa empreitada coragem, determinação, fé, etc, etc. E a gente vem. Mas quando a gente chega aqui, a gente se deslumbra. A gente se deslumbra e vai vivendo de tal forma como se atender sempre o nosso ego, os nossos desejos, fosse a solução para a nossa vida. Em 1900, Freud publicou a sua primeira tópica. Freud era danado. Ele escreveu o livro dos sonhos. Ele sabia que era um livro que ia marcar o século. Estava pronto o livro em 1899, Ari. Mas ele guardou o livro para lançar em 1900, que era a virada do século. Aí ele lançou a primeira tópica em 1900. Pré-consciente, consciente e inconsciente. E revolucionou o mundo. O pré-consciente, o consciente e o inconsciente não estão geograficamente localizados na nossa caixa craniana. Ok? Não adianta fazer ressonância, seja lá o que for, tomografia, você não vai encontrar aqui na caixa craniana a instância que caracteriza o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Em 1925, ele lançou a segunda tópica. Aí porque todo mundo pode falar o que for, mas quem estuda psicologia, psicanálise, Jung, Donald Winnicott, Melanie Klein, recentemente falecido no Brasil, um psicanalista genial, Contado Carligares, e vai por aí, todos esses gênios, Jung é um gênio, precisam pedir a bênção para Freud, porque ele foi o gênio dos gênios. Ele lança a segunda tópica, id, ego e superego. O id é a instância que se movimenta pelo princípio do prazer. O id só quer gozar. Entenda gozo não como gozo sexual. Por favor. Pode interpretar também, mas como gozo emocional, querer dominar, etc, etc, etc. Id, ego, a instância mediadora. O id está aqui querendo gozar, e à minha direita eu apresento para os senhores e para as senhoras o superego. Quem é o superego? É o juiz inclemente, moralista, que tenta colocar um freio. Vem asfixiar o id, o ego fala, segura um pouco a tua onda aí,
Deixa, ele quer aproveitar um pouco a vida. E o id, eu quero me acabar. É carnaval. Eu quero aproveitar tudo. Esse é o id. Na adolescência, o adolescente ainda não tem estruturado o seu aparelho psíquico. Veja como isso é sério, como isso é grave. O adolescente não tem o seu aparelho psíquico estruturado, então é só o id que quer aparecer. Aí quem é o ego do adolescente e o superego? Os pais. A notícia não é boa, né? Os pais. Aí o pai que é castrador deixa o superego acabar com a formação emocional do filho. O pai que é liberal vai fumar maconha junto com o id do filho. O filho quer um baseado. Não, vamos embora, filho, bora lá. Eu estou dando um exemplo, fazendo uma brincadeira, por favor. Mas estou explicitando de maneira muito clara o que eu estou querendo dizer. Todos nós, de alguma forma, temos, de acordo com o nosso desenvolvimento emocional, psicológico, as bases educativas que nos formaram, o sangramento dos nossos pais sobre nós, porque os nossos pais sangraram sobre a gente, e nós sangramos em cima dos nossos filhos. Tudo isso contribui para essa estruturação psíquica do id, ego e superego. Então eu encontro pessoas com a minha idade, 60 anos ou mais, que querem viver só revelando o id, só aproveitando a vida. E quando ela chega um momento em que se pergunta e diz assim, meu Deus, eu tenho mais passado do que futuro aqui na Terra. Se o id prevaleceu, e infelizmente isso está acontecendo na sociedade atual, o aumento do suicídio entre as pessoas idosas da terceira idade é porque ela não está sabendo lidar com a construção que fez durante a sua vida. Não é fácil, né? Então, essa nossa fala, ela tem o intuito de convidar os senhores e as senhoras a uma reflexão profunda. Não, pelo amor de Deus, não diga isso. Olha, minha mulher tinha que estar aqui para ouvir essa palestra. Não fale isso. Não é para sua mulher. É para você e é para mim. É para a gente refletir profundamente. A vida é sua. A construção é sua. Vamos voltar para o templo interno, atender o convite da Alta de Souza. Só assim a gente consegue fazer o caminho de volta e jogar uma boia salva-vida para esses inimigos íntimos que querem nos afogar. Quando uma pessoa está se afogando no mar ou na piscina, seja lá onde for, ela não sabe nadar, e você quer salvar essa pessoa, se você não tiver preparo, você morre afogado com ela. Porque ela está tão desesperada que ela vai te agarrar e vai te levar para baixo. Então, para salvar, você tem que estar bem. Tem que estar estruturado. Na vida emocional, na nossa vida psicológica, também é assim. A gente precisa entender que não resolvemos tudo, não temos o controle da vida, não temos o controle de ninguém. Mas a gente evoca novamente Chico Xavier e diz assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo fim. Então, lançar mão da nossa condição de construtores do próprio destino. De entender que aquilo que me fere, que me agride, que me angustia hoje, é apenas um processo passageiro. Você não sabe se é bom, você não sabe se é mal. Se você esperar passar, você vai descobrir por que aquela dor, aquela situação está te mandando uma mensagem, como aquele agricultor na Índia, que era feliz. Mas olha a felicidade dele. Ele tinha um filho de 17 anos, um adolescente, uma esposa, um cavalo e uma lavoura, e ele dizia que era o homem mais feliz do mundo. Um filho, a esposa, um cavalo e uma lavoura. Um dia ele acordou pela manhã, foi preparar o cavalo para instrumentalizá-lo para o arado da terra. Quando ele prepara o cavalo, abre a cocheira, o cavalo tinha fugido. E a notícia correu e a comunidade toda foi lá para o portão dele, todos se aglomeraram, olharam para ele e disseram assim, oh, que mal!
Ele olhou para os vizinhos e disse: que bom, que mal, quem é que pode saber? 3 dias depois, aquele cavalo que havia fugido voltou e trouxe uma manada de cavalos selvagens. A vizinhança toda correu na porta. Oh, que bom! Ele olhou para os vizinhos e disse assim: que bom, que mal, quem é que pode saber? Dali uns dias, o filho dele, um jovem muito prestimoso, de boa vontade, adolescente, 17 anos, papai, dentre aqueles cavalos da manada, tem um que é muito forte. E ele pode ser usado na lavoura. Deixa eu subir para domesticá-lo, papai, para que ele se torne um instrumento. Oh, meu filho, como tu és prestativo, suba no cavalo, meu filho. O garoto subiu no cavalo, o cavalo deu um pinote, derrubou o garoto no chão que quebrou a perna. Os vizinhos correram lá na porta dele e disseram para ele: oh, que mal. Uma semana depois, a Índia entrou em guerra, os alistadores vieram buscar o filho dele para a guerra, mas não foi porque estava com a perna quebrada. E os vizinhos lá correram lá de novo e disseram: oh, que bom. Que bom, que mal, quem é que pode saber? Eu não sei qual é a angústia que está visitando a sua vida. Você também não precisa me contar. Se é uma angústia que vai redundar em coisa boa ou má, quem é que pode saber? Mas se você tiver paciência e esperar, o ciclo muda. E a gente pode viver um tempo novo. Então, tende coragem, alma querida. Tu és tão especial. Talvez tu não te des conta da assistência que te tutela os teus passos aqui na Terra. Talvez tu não percebas que as mãos invisíveis que tentam te proteger, te intuir, aguardam apenas o teu concurso para que tu faças silêncio por um tempo. Para que eles possam soprar na acústica da tua alma. Calma, tem paciência. Tu já superaste os problemas graves.